Olá, amigos. Bem-vindos novamente a mais uma palestra da nutrição. E esta vai ser a nossa última apresentação dos nutrientes que nós precisamos. E já sabemos que a gente sempre está perguntando o que posso comer. E vamos a falar agora de outro ingrediente que han de ter nossos alimentos. E vamos a falar da enzima. A enzima é muito importante que nós entendamos o que as enzimas fazem, porque só assim podemos entender a diferença que existe entre um alimento vivo e um alimento morto. Isto é importante saber, porque se estamos comendo alimentos vivos, é para pessoas que querem ser vivas ou seguir vivas. E se nós estamos comendo alimentos mortos, então é para gente que quer morrer, porque isso é o que está sucedendo. Assim que vamos ver o que as enzimas fazem. As enzimas são como as operárias do corpo. Elas ligam e separam substâncias que precisamos para viver. E aqui temos uma gráfica onde podemos entender mais ou menos como eles trabalham. Eles trabalham como chave e cadeados. Cada chave só abre um cadeado ou uma porta. Tudo o que acontece no corpo precisa de uma enzima específica. E temos muitas diferentes ações que sucedem dentro do nosso corpo. Aqui temos uma gráfica que nos está ensinando como as enzimas podem juntar ou separar, cortar as substâncias dentro do nosso corpo. E o seu corpo fabrica as enzimas que você necessita para sobreviver. Mas dá muito trabalho produzi-las e toma muito tempo fabricar uma enzima específica para cada uma das 4.000 ou mais reações químicas que precisam de enzimas para acontecer. Assim que temos 4.000 ou possivelmente mais reações químicas dentro do nosso corpo. E para cada reação precisamos uma enzima específica que pode acelerar o processo o processo que se necessita nestas reações químicas. Agora, para fabricar tantas enzimas como nós precisamos, ao mesmo tempo, muitas outras coisas importantes deixam de ser fabricadas pelo seu corpo. E isso causa muitos desgastes desnecessários no corpo e doenças. Assim que, se o nosso corpo tem que produzir todas as enzimas que nós precisamos, então se requer uma tremenda quantidade de força e tempo para fazer isso. E então, neste tempo, o corpo não pode fazer outras coisas que deixam de ser feitas e isso pode ocasionar doenças e também nos pode envelhecer. Agora,
Por essas razões, é vital receber o máximo de enzimas já prontas de fora do seu corpo, para que sejam usadas imediatamente, economizando muito trabalho ao seu corpo. Então, se nós recebemos já enzimas de fora do corpo, então o corpo tem muito menos trabalho e então pode ocupar-se de fazer outras coisas que ele não pode fazer quando está produzindo todas as enzimas. Assim que é importantíssimo que nós estejamos recebendo enzimas fora de nosso corpo, deixando seu corpo sem tempo e energia de sobra para fazer as coisas que antes não tinha tempo e nem energia para fazer. Agora, as enzimas só estão vivas em alimentos vegetais crus. Por isso, qualquer alimento vegetal cozido ou assado é um alimento morto. Aqui está dizendo que as enzimas as encontramos em os alimentos vegetais crus. Estão nos vegetais, estão também nas frutas, mas tem que estar todo cru, porque se aquecemos as enzimas, então sucede o mesmo que com as vitaminas que serão destruídas. E se nós estamos comendo muito alimento cozido ou cozinado, então os alimentos estão praticamente mortos, porque já não tem nem enzimas, nem vitaminas. E então o nosso corpo tem muito trabalho para produzir as enzimas necessárias. Assim que não deveríamos comer demasiado ou demasia de alimentos cocinados ou cozidos. Eu prefiro não comer mais que 25% de alimentos cozidos e 75% de alimentos crus. Se nós fazemos isso, então o corpo fica em muita boa condição e vai estar muito saudável também. Qual destes alimentos você deveria dar a uma pessoa muito amada, mas muito doente e muito fraca? Qual deles dará energia abundante e permitirá ao corpo dela descansar e se concentrar em combater o mal que a está consumindo? Bom, aqui temos dois grupos de alimentos. Aqui à esquerda temos o alimento vivo e à direita, embaixo, temos o alimento cozido. Eu acho que já nós entendemos por que precisamos dos alimentos crus. Porque se uma pessoa está doente e se o corpo está lutando em contra de uma doença, e quando o corpo luta contra uma doença, isto é para corrigir o mal que se está produzindo dentro do corpo por quebrar as leis de saúde. Porque este é o resultado de uma doença. Agora, o corpo está lutando em contra deste mal, deste problema que hemos criado dentro do corpo. E se então suplimos ao corpo os alimentos vivos, que já têm vitaminas e que têm muitas enzimas, então uma grande ajuda para o nosso corpo para poder recuperar. E por isso, quando uma pessoa está doente, quando tem alguma doença crônica, então nós sempre vamos a pôr esta pessoa em só cru. Isso se tem suficiente reserva de gordura no corpo,
porque quando estamos numa dieta completamente cru, então vamos a perder muito peso porque a dieta vai desintoxicando ao corpo. E quando desintoxicamos ao corpo, lembra-te que a gordura que tem o corpo sempre é para armazenar os ácidos tóxicos. Agora, se a gordura fica limpa de ácidos tóxicos, então o corpo começa a queimar esta gordura, porque diz, já não tenho mais necessidade desta gordura. E começa a queimar. Assim que, se temos suficiente energia, se temos uma pessoa que está já muito magrinha e que não tem nada de reservas, então vai ser um pouco difícil de pôr esta pessoa só em cru. Mas também se pode, só que temos que usar então, como por exemplo, grãos germinados e que tem mais energia e coisas assim que tem um pouco mais de carboidratos, mais de energia e também um pouco mais de gordura. Mas, em geral, vamos a suprir uma pessoa doente os vegetais crus e também, de vez em quando, se não estão muito doentes, também podemos usar a fruta. Mas se está muito doente, é melhor não usar nada de fruta. A fruta também tem enzimas, mas o problema da fruta é que tem muito açúcar. E isso sempre é prejudicial para o nosso corpo. Bem, já sabemos o que fazer então com uma pessoa doente. Agora, se eu estou comendo comida cozida, que está morta, então isto é igual que então o corpo meu tem que fazer um trabalho como este jovem aqui à esquerda da gráfica, que ele está trabalhando subindo. E isto é muito duro para o corpo. Se o corpo está recebendo boa quantidade de enzimas, então o trabalho para ele é como aqui à direita, onde a pessoa está trabalhando descendo, que é muito mais fácil. Lembra-te desta gráfica aqui, para tu saber o que teu corpo tem que fazer quando estás comendo muita comida cozida. É melhor que nós usamos mais quantidade de comida cru. Mas só cru tampouco é necessário. Podemos usar 25% cozido. Agora, as enzimas são nutrientes reguladores, catalisadores envolvidos em mais de 4.000 reações bioquímicas, acelerando-as milhões de vezes, economizando muita energia. Convertem carboidratos complexos em carboidratos simples, como, por exemplo, a amilase, que faz isso, converter carboidratos complexos em carboidratos simples. E também proteínas são convertidas em aminoácidos pela protase. Agora, as enzimas são responsáveis pela quebra e absorção de gorduras. E esta enzima se chama lipase. Se nós estamos comendo produtos ou brotes ou germinados, então os germinados estão já produzindo, eles mesmos estão produzindo amilase, lipase e a protase para cortar os nutrientes que estão dentro de um grão para isso seja disponível para a nova planta que está nascendo. E então, se nós estamos comendo brotes ou germinados, que é a mesma coisa, então eu chamo a eles alimentos predigeridos, porque eles já vêm com uma boa quantidade das enzimas que o corpo precisa para a digestão.
Assim que é muito fácil para nós digerir este tipo de alimento. E também todos os alimentos crus contêm enzimas. Assim que é um trabalho muito mais fácil para o corpo digerir alimentos crus que digerir alimentos cozidos. Estão presentes em todas as células e suas membranas. Isso também é um ponto muito importante. Nós temos, de dentro de todas as nossas células, sempre temos como uma fábrica de assemblagem, igual como é uma fábrica de carros, por exemplo, onde você tem uma linha longa, onde se começa com a primeira peça do carro e depois sigue e se vai juntando mais e mais e mais peças e ao final termina já o carro completo, já pronto para sair da fábrica. E os trabalhadores que estão trabalhando nesta linha de produção, estes mesmos trabalhadores na célula são as enzimas. Eles estão juntando coisas e eles estão transportando coisas também aos lugares onde se precisa os diferentes nutrientes e substâncias para a construção de novas células, de outros materiais. E então, se nós não temos suficiente capacidade para produzir este tipo de enzimas, porque estamos produzindo muitas enzimas de digestão, então as células não vão funcionar muito bem. E também a célula tem uma membrana, que é como uma cáscara que está ao redor de uma laranja. Agora, esta membrana é dupla, tem duas paredes e no centro das duas paredes está cheia de água. E dentro desta água também temos enzimas que se estão movendo a todas as partes dentro da membrana. Agora, estas enzimas são como porteiros. Eles permitem a entrada de certas substâncias. Se a célula precisa de água, permite a entrada da água. E se precisa oxigênio ou se precisa nutrientes, então as enzimas permitem a entrada destas substâncias, mas também a saída de outras substâncias da célula também é controlada pelas mesmas enzimas. Então, as enzimas permitem a saída a cinzas e a tóxicos. Se outras substâncias querem sair, então eles não permitem. E também se vem para entrar uma bactéria ou um vírus, vem para entrar a célula, então as enzimas não permitem a entrada de um micróbio à célula. Tem protegido. Agora imagina se tu estás comendo todo cozido e o teu corpo está todo o tempo produzindo enzimas de digestão, porque não estás comendo nada de enzimas. Então, o corpo não tem suficiente capacidade para produzir as enzimas que fazem outros trabalhos, como proteger a célula. Assim que tu podes ver claramente e facilmente que comer alimentos crus te aumenta a resistência do teu corpo. O teu sistema imunológico está trabalhando muito melhor quando tu estás comendo alimentos crus. E o contrário quando estamos comendo alimentos cozidos. Movem cargas ao redor das células. Bom, já eu expliquei este processo dentro da célula. E agora vamos ver quais são
as fontes das enzimas. E aqui temos também, em primeiro lugar, deveríamos ter os germinados, que aqui temos no terceiro lugar. Mas os germinados são os que mais enzimas têm, porque eles têm a membrana que está entre a planta nova, entre o germe e a bodega, que é a parte onde está armazenado a proteína, os minerais, o almidão e tudo isso. E entre as duas partes temos uma membrana, e esta membrana funciona como o nosso estômago. E quando a planta começa a crescer, então esta membrana está produzindo enzimas para cortar as substâncias que estão embodegadas, os nutrientes que estão embodegados na outra parte da semente. E então, se comemos estes brotes ou germinados, então tem muitas enzimas. Também as verduras e as frutas são uma boa fonte de enzimas. O corpo produz enzimas a um alto custo de energia. E o calor destrui as enzimas, igual como está destruindo as vitaminas. Assim que o calor não é compatível com as enzimas e também as vitaminas. O importante é que o corpo produz enzimas a um alto custo de energia. E isso podemos entender aqui neste exemplo. Se nós, por exemplo, estamos comendo 3 refeições cozidas, então o nosso corpo precisa a mesma energia para digerir estas 3 refeições que você precisa para 8 horas de trabalho forçado. E trabalho forçado seria como misturar concreto. Isto é um trabalho físico muito forçado. E a mesma energia que tu precisas para misturar concreto por 8 horas, a mesma energia precisamos para digerir 3 refeições cozidas. E isso não faz nenhuma diferença se é um menino ou uma criança, ou se uma pessoa velha, ou se uma pessoa jovem ou de idade média. Todo o mundo precisamos a mesma quantidade de energia para digerir. E a parte maior de energia que se precisa para este trabalho da digestão vai para a produção de enzimas. Então, se nós estamos comendo comidas cruas, então vai ser muito menor a quantidade de energia que nós precisamos. E por isso, quando nós estamos comendo cru, sentimos mais energia. Quando estamos comendo cozido, nós sentamos como muito cansados. As pessoas comem uma boa comida e depois não querem nem mover-se, só querem chegar à cama e a dormir. Mas se você come uma boa salada e com todo cru, e também pode ser na tarde uma salada de frutas ou várias frutas, você nunca vai sentir o cansaço, sempre se vai sentir com energia. Bem, até aqui com as enzimas. E agora vamos com outro nutriente. Aqui estamos com o 7º nutriente nas nossas apresentações. E este 7º nutriente vai ser a fibra. Agora, muitas pessoas não consideram a fibra um nutriente, porque nós não podemos digerir a fibra e absorver a fibra. A fibra é um nutriente especial. A fibra tem uma função
como chama, de limpeza dentro do nosso aparato digestivo. Nós precisamos fibra, porque isto é como uma vassoura que vai limpando o nosso intestino por dentro. Agora, nós precisamos 36 gramas de fibra por dia. E se nós recebemos esta quantidade de fibra por dia, então o conteúdo, os alimentos que nós comemos, o conteúdo do aparato digestivo vai sair em 24 horas. Assim que o processo do passo pelo aparato digestivo será mais ou menos 24 horas. O que eu estou comendo agora de manhã, então isso vai sair do meu corpo amanhã de manhã. Assim que 24 horas e os alimentos têm que sair do aparato digestivo. O problema que nós temos, e como eu estou novo aqui no Brasil, eu não conheço a vocês, os brasileiros, não sei ainda como vocês vivem, só tenho 2 meses de estar aqui no país e todo o tempo estive dando palestras e agora estamos gravando aqui para os DVDs, então tenho que usar os exemplos dos Estados Unidos, porque isso é o que eu conheço. Agora, nos Estados Unidos, a dieta americana contém aproximadamente 14 gramas de fibra. E com tão pouca fibra, vamos a ter problemas de digestão. E por que tem tão pouca fibra? Porque as pessoas lá estão comendo muitos produtos de animal e possivelmente aqui é a mesma situação, porque não vê que o brasileiro é uma pessoa muito pobre. Eu acredito que vocês aqui têm também suficiente força econômica para estar comendo carne e churrasco, que aqui eu vou falar disso todo o tempo, e produtos de lácteos como queijo e leite e todas essas coisas. Então, estes produtos de animal têm zero, não tem pouca, é que tem zero quantidade de fibra, não tem nada, absolutamente nada. Nenhum produto de animal tem fibra. E depois também a gente lá come muito alimentos refinados. Eu estou vendo isso aqui também. Vocês lá nas lojas têm este pão branco que não tem nada de fibra. Se está retirando toda a fibra. Depois também estou vendo aqui o arroz branco. O arroz branco não tem fibra tampouco, está removida. Porque nós queremos gastar pouco tempo para cozinhar o arroz e também estamos acostumados a comer estes alimentos brancos. Então, não tem nada de fibra. Assim que, se nós estamos em uma dieta como a americana, com 14 gramas de fibra dentro da nossa dieta, então os alimentos não podem passar pelos intestinos, porque os intestinos fazem um movimento assim como uma cobra. A cobra, quando se move assim se movem os intestinos. E com este movimento que se chama a peristalsis, com este movimento está movendo o conteúdo até a saída. Mas se não temos nada de fibra, então os intestinos estão rebalando acima do conteúdo, não podem mover o conteúdo. Então, fica lá dentro, a comida fica dentro do nosso aparato digestivo, mínimo por 72 horas, como está dizendo aqui, mas também pode ser mais tempo. Eu tenho pessoas que vão uma vez pela semana a vaziar. Então, tem os alimentos 7 dias lá
no intestino. É terrível isso, porque se nós temos uma situação assim, então já não estamos falando de uma digestão, agora estamos falando de uma pudrição, e isto produz uma tremenda quantidade de tóxicos. Então, as pessoas que estão com uma digestão assim, tão atrasada, então eles vão a sofrer muita da quantidade de toxinas que se está produzindo, e também vão sofrer constipação. E a constipação é muito comum hoje em dia. Muitas pessoas sofrem de constipação. E como pode saber se você está sofrendo de constipação ou não? Muito fácil. Se você está comendo 3 refeições ao dia, tem que ir ao banheiro mínimo 3 vezes ao dia. Se você está comendo 2 refeições ao dia, tem que ir 2 vezes. E melhor ainda, se tem que ir 3 vezes ao dia para vaziar. Assim que é importante que nós asseguramos de ter suficiente fibra na nossa alimentação. E isso só podemos fazer quando usamos os produtos naturais que Deus está produzindo. Porque os produtos naturais, como por exemplo uma cebola, ou um tomate, ou um pepino, ou pode ser um grão de arroz, um grão de trigo, todas estas coisas, irmãos, cada coisa destas, eu as chamo uma oferta de Deus. Quando Deus faz estes alimentos, Ele sabe exatamente o que você precisa. E Ele põe tudo isto lá dentro. Mas nós somos muito sábios, somos mais sábios que Deus. E Deus faz o arroz e o trigo com fibra. Mas nós não gostamos da fibra. Então enviamos primeiro o grão ou a cereal à fábrica, onde podem refinar isso, destruir muitos nutrientes, depois nós vamos a comer isso. Mas já não é como Deus o fez, e já não tem os nutrientes que nós precisamos. E realmente é uma tristeza que nós actuamos assim. E para mim, isto é uma ofensa para Deus, porque Deus está fazendo alimentos muito saudáveis para nós, mas nós levamos tudo isso a uma fábrica para destruí-los e depois os colocamos em uma lata ou um frasco ou uma garrafa ou o que seja, ou uma bolsa plástica, e depois levamos a casa e começamos a comer estes alimentos que já não têm os nutrientes necessários e especialmente não têm a fibra. Então ficamos constipados. Vemos aqui esta pessoa tão simpática, verdade? O que é uma pessoa enfesada? Sabe você o que é uma pessoa enfesada? Você vê muito inteligente, é muito simpática esta pessoa. Não pode ser que uma pessoa, que seja uma pessoa cheia de fezes. E sabe uma coisa? Isto aqui não é uma brincadeira. Isto é a verdade. Porque se tu estás constipado, se tu estás produzindo esta quantidade de tóxicos dentro do teu corpo, então o caráter teu vai ser afetado. E estas pessoas que não têm suficiente fibra nos alimentos, eles de verdade estão cheias de fezes. Porque uma pessoa, quando você vê uma pessoa que tem um estômago assim grande, não sempre é gordura. Em parte é gordura, mas estas pessoas podem ter até 10 e 15 quilos de fezes
vejos no seu cólon que não han saído. E todo mundo, se você nunca fez uma limpeza intestinal, eu estou garantindo que você tem mínimo de 2 a 3 quilos de fezes, vejos dentro do teu cólon. E isto te vai estar afetando e te afeta em muitas diferentes formas. Agora, falando da fibra, hemos de lembrar que existem 2 tipos de fibra. Temos a fibra solúvel ou insolúvel em água. A fibra insolúvel em água. E esta fibra a encontramos nos vegetais e os cereais crus. Agora, esta fibra insolúvel em água é muito lenta para digerir. Assim que a salada cru é lenta para digerir, não difícil, mas lenta por seu conteúdo de fibras insolúveis em água. E se nós precisamos cozinhar os cereais, cereais há de ser cozinhado quase por 2 horas para estar bem digerível para nós. E estes cereais também têm fibra insolúvel em água. Depois temos as fibras solúveis em água. E as fibras solúveis em água as encontramos nas frutas e também em alguns vegetais. Temos vegetais como, por exemplo, o tomate, o pepino, abacate. Estes 3 são típicos. Algumas pessoas falam do tomate e do abacate, falam que são frutas. Não são realmente frutas, porque a fruta normalmente tem mais doce, é um pouco diferente. Eu chamo estes alimentos, eu chamo isso vegetais frutas. Então, este grupo da fibra solúvel em água, temos as frutas e temos os vegetais frutas. E estes são rapidamente digeridos. E é importante que nós aprendemos isso e que lembramos isso, porque quando falamos da compatibilidade dos alimentos, então vamos voltar a este ponto aqui, dos diferentes tipos de fibra insolúvel em água e fibra insolúvel em água. E aqui, de último, nenhum alimento de origem animal contém fibra. Precisamos lembrar isso, que nenhum produto de animal contém fibra. E algumas pessoas são muito inteligentes e dizem, não, eu vou seguir comendo produtos de animal, mas eu vou usar uma fibra, um concentrado de fibra. Irmãos, isso não trabalha tampouco, porque nós precisamos os alimentos como Deus os faz. Nós não podemos desarmar ou cortar os alimentos nos diferentes coisas e então refinar e perder nutrientes e comer isso. E depois dizer, bom, já isso não tem nada de fibra, então vou usar fibra aqui. Já aquilo não tem enzimas e vitaminas, então vou usar uma tableta de vitaminas. E outro diz, o meu alimento não tem muitos minerais porque os perdeu no processo de industrialização, então eu vou usar minerais, concentrados minerais. Amigos, esta prática não te leva a uma boa saúde. Nós precisamos um equilíbrio entre todos os nutrientes.
E este equilíbrio somente podemos produzir dentro do nosso corpo quando nós usamos os nutrientes, os alimentos que Deus mesmo está produzindo. Assim que leva à tua casa os alimentos que são produzidos em uma fazenda e não em uma fábrica. Bem, e agora vamos com o oitavo nutriente. E este é o fim das nossas apresentações dos nutrientes de nutrição. E o 8 seria água. Agora, a água não vamos a tratar aqui nesta série agora, porque a água é um tema muito mais complexo e vamos a ter uma palestra somente de água e espero que você não vai perder esta palestra, porque a água é um dos nutrientes mais importantes que nós temos no nosso corpo. Assim que eu espero que vocês aproveitaram e que aprenderam muito nestas palestras dos nutrientes que nós precisamos e que você agora pode fazer ou escolher corretamente os alimentos que quer comer, para que tu possas estar de uma máxima, uma óptima saúde e que tu possas chegar a ser um exemplo de saúde e que tu possas mostrar ao mundo o poder que está dentro dos alimentos que Deus está produzindo. Que Deus te abençoe e nos vemos a próxima vez.